Meninos e meninas, bom dia. Bom dia. Carinhosa. Meninos e meninas. O sentido do sucesso para você meditar. O que é o sucesso? Para muita gente, sucesso significa ter uma boa carreira, uma boa conta bancária, um negócio próspero, um alto cargo público, grande riqueza material. Não liguei. Não vi para nada. Ainda bem que tem a comunicação lá do céu. O que é o sucesso? Vou começar tudo de novo. O sentido do sucesso. Para muita gente, sucesso significa ter uma boa carreira, uma boa conta bancária, um negócio próspero, um alto cargo público, grande riqueza material. Mas essas medidas são numa perspectiva terrena. Na perspectiva espiritual, o sucesso não tem a ver com o que as pessoas possuem e são. Todo sucesso mundano acabará, mas nosso sucesso espiritual durará para sempre e por toda a eternidade. Quando morremos, não levamos conosco nada dessa terra. Qualquer riqueza material que tivermos acumulada nesta vida será sem sentido. A verdadeira realização é uma vida caracterizada por atos de amor. Quando nós vivemos a vontade de Deus desta forma, somos bem-sucedidos. Uma vida centrada em Cristo, é uma vida de sucesso. O irmão ou a irmã são bem-sucedidos? A Bíblia diz a respeito de Davi e repete muitas vezes: tudo que Davi lançava a mão para fazer, ele lograva sucesso. A nossa lição de hoje tem como título Praticando a Sã Doutrina. Nós estamos estudando, obrigado, Lucas. Nós estamos estudando a penúltima lição dessa lição que os irmãos têm em mão, trabalhando até Jesus voltar. Foram 13, já até agora 12 lições maravilhosas sobre o tema, e nós estamos encerrando, mas a outra revista já está em mãos. Nós vamos estudar a partir, não do domingo que vem, no outro domingo, Encontros de Jesus, diálogo e confrontos com seus contemporâneos. Vão ser 13 lições, vamos falar sobre o encontro de Jesus com pessoas importantes que estão dentro da Bíblia, e encontro conosco também, se Deus quiser. Domingo que vem, nós encerramos essa lição aqui, eu pedi a nossa irmã missionária, Dona Esther, para licionar domingo que vem. A Dona Geusina viajou e disse: ó, na minha ausência, se o senhor quiser convidar, aí citou algumas pessoas. Então, se aguarde que tem algumas pessoas mais aí que vão participar dar aula na escola dominical. Então, domingo que vem a gente encerra, e no domingo que vem eu distribuo as lições novas para estudarmos para o outro domingo, vai ser o primeiro domingo de novembro. Praticando a sã doutrina. O que é sã doutrina? As verdades bíblicas. É? Vamos ver se é isso mesmo. A lição está baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 a 15. Realmente a gente não lê, os irmãos já leram em casa e vão citar durante no estudo, vão citar alguns versículos. Portanto, a gente economiza esse tempo que vai ler, que são 15 versículos. O versículo 1, vamos lá em Tito, capítulo 1, que é o texto que nós vamos estudar. Tito, capítulo 2, versículo 1 a 15. E ele começa exatamente assim: Tu, porém, fala o que convém
a sã doutrina. Tu, porém, esse tu refere-se a quem? A Tito, muito bem. E tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se você ler os capítulos anteriores, vai perceber por que ele diz isso. Ele chamou a atenção para Tito. E aqui, nesse primeiro versículo, Paulo faz 3 contrastes importantes, que você queria começar a lição com isso, ele só revisa e fala sobre isso. Primeiro, tu, porém, referindo-se a Tito, em contraste com os mestres, os falsos mestres. Vamos voltar no capítulo 1, versículo 10, diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente o da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, mas tu fale a sã doutrina. Então o primeiro contraste está nisso. Tu, porém, referindo-se a Tito, em contraste com os falsos mestres. Tu fala o que convém. Esse fala o que convém em contraste com os faladores vazios, que queriam perverter os crentes com seus discursos frívolos. É os versículos que acabamos de ler. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. São os faladores, eram contraste aos faladores vazios que queriam perverter os crentes em seus discursos frívolos. Tu fala a sã doutrina. A palavra aqui, a sã doutrina, é em contraste com o falso ensino. No capítulo 1, versículo 13 a 16, fala exatamente isto. Tal testemunho exato, por quando repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todas as coisas são impuras para os impuros e descrentes. Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, eu quis trazer esse fato, essa expressão do primeiro versículo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Há 3 contrastes aqui que nós tentamos parecer para os irmãos. Mas para que os hereges calassem, havia muitas heresias e muitos hereges, conversas frívolas, vazias, sem sentido, com o objetivo de perverter a mente dos crentes. Então, para que os hereges calassem, o que é que Tito tinha que fazer? Pregar a boa doutrina, a sã doutrina, ensinar a verdade, a sã doutrina. Você sabe, eu disse que domingo atrasado, quando tratamos da lição, já tinha alguma coisa nesse sentido. Eu disse e repito, este é o único meio de se combater uma heresia na igreja: pregar a palavra de Deus. A única maneira de se combater heresia na casa de Deus, nas coisas de Deus, dentro da igreja, é pregar a sã doutrina, é pregar a verdade. E é o que nós temos que fazer como crentes. Então Paulo usa esse termo, sã doutrina, o Adalto tinha razão quando eu perguntei, para designar as doutrinas bíblicas, para contrastar com as fábulas judaicas. Veja o versículo 14, já lemos, né? E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Eu vou pedir, durante o estudo, alguns textos, irmão, por favor, encontre. Hoje não distribuí o texto por aí, mas os irmãos vão encontrando. 1 Timóteo capítulo 1,
versículo 8 a 10. Quem encontrar primeiro, leia esse texto aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 10. Complementando esse fato de temos que pregar a verdade contra as heresias. 1 Timóteo 1, 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, bejuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Muito bem. Tudo quanto se opõe à sã doutrina. A expressão sã doutrina é um tema das chamadas cartas pastorais. Pode usar a palavra agora? Se quiser, pode, meu irmão. Pode. Primeira vez. Segunda, terceira, eu pode. Seus irmãos. Desculpa, brincadeira, eu estou vindo com ele. Tem deparado com algumas coisas que eu tenho me deparado. Isto, o que está acontecendo hoje também, está atrapalhando na hora que você está evangelizando. Porque você vai falando da sã doutrina, o elemento já vem trazendo essas heresias tudo para a gente. Eu vou ser crente. Eu sei disso, eu sei. Tá vendo como é que está? Mas está acontecendo isso fora, não é só lá fora, dentro da igreja também. Vendendo bênção, a bênção você tem que pagar. Tem muitos pastores pregando doutrina falsa. Perigo isso aí. Hoje o objetivo é encher a igreja. É. Nem que para isso você tem que sacrificar a doutrina. Calvino diz o seguinte: nunca sacrifique a doutrina na mesa da comunhão. Para manter comunhão, para encher uma igreja, para ficar bonzinho sem que ninguém sofra nenhuma repreensão, muitos pregam aquilo que o povo quer ouvir. Nós falamos isso aqui há 15 dias atrás. A missão da igreja não é pregar, nem do pastor, nem pregador, pregar aquilo que a igreja quer ouvir, é aquilo que a igreja precisa ouvir. E nem sempre é gostoso ouvir aquilo que a gente tem que ouvir, porque às vezes a chicote vem muito forte. Então a expressão sã doutrina é um tema das chamadas cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? Timóteo, Tito E? Falta uma só. Depois de Tito que vem? Não. Filemão. Então as cartas de Paulo, as igrejas, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e depois vem essas cartas de Paulo, cartas gerais de Paulo. Depois vem as cartas pastorais, são cartas dirigidas a pessoas, não a igreja, a Timóteo, a Tito e a Filemão. Então essa expressão sã doutrina, ela se acha muito essa expressão nas cartas chamadas cartas pastorais. Timóteo, 1 Timóteo, Tito e Filemão. Refere-se ao ensino do Evangelho na sua pureza, simplicidade, como se acha na Bíblia. Por favor, alguém acha rapidinho aí 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. A 1 Timóteo 4, 6 e 7. Confirma isso. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Está vendo errado? 4, 6 e 7. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente. O que são velhas caducas? Daqui a pouco vão ver as senhoras velhas, as senhoras idosas, né? E uma das coisas de pede lá, seja séria, né? Não beba muito vinho, porque a pessoa fica velha, fica meio fofoqueira, né? Eu vou chegar lá, não vou chegar lá. Agora, só mexeu, só leu isso aí, eu li. É porque fala das velhas caducas. Não é que tem ninguém velha, não tem nenhuma velha aqui.
A sã doutrina deve ser crida, olha bem, e praticada pelos crentes. A sã doutrina deve ser vivida, deve ser conhecida, pregada pelos crentes. Todo pregador, todo crente é chamado por Deus para ensinar o que você sabe. Então vamos ver daqui a pouco sobre isso. E viver aquilo que prega. Tanto a sã doutrina como a ética cristã. Para quê? Você sabe que nós vivemos hoje um mundo realmente muito difícil. A igreja tem como compromisso com Deus de pregar a sã doutrina para combater o falso evangelho. Já no tempo de Paulo é falar sobre isso. Não é outro evangelho. Vocês estão pregando, não é outro, é um outro evangelho. Não é o evangelho que eu prego. Mas se descer um anjo do céu e pedir que eu pregue outro evangelho, não tem mais outro evangelho a pregar. Eu prego o evangelho. Então, nós bem. O cristão tem objetivo, a igreja cristã tem como objetivo pregar a sã doutrina, para combater o falso evangelho. Você sabe que o falso evangelho sempre cresceu, mas hoje cresce mais do que nunca, cresce assustadoramente em nossos dias, principalmente através dos meios de comunicação, a televisão, a internet. Mas uma coisa, meus amados irmãos, o cristianismo está crescendo hoje não é o cristianismo bíblico. É bom dizer isso. Por muito tempo nós ouvimos dizer que o cristianismo não crescia, que na verdade o que estava havendo, não havia crescimento do evangelho, não havia crescimento dos evangelhos, não havia crescimento do cristianismo. Hoje se fala muito em crescimento do cristianismo. E já disse uma estatística, eu li um dia desses, que a religião que mais cresce no mundo é o cristianismo. Nunca foi isso. Eu estou dizendo isso. Mas só tem uma coisa, que o cristianismo está crescendo hoje não é o verdadeiro cristianismo bíblico. De fato, aquilo que impressiona os homens, que é mais usado hoje, não impressiona o Senhor da igreja. Aquilo que arranca aplausos aqui na terra, nem sempre é aprovado por Deus. Como eu disse há pouco, há uma preocupação, até às vezes no meio nosso, em fazer crescer a igreja. Quem vai fazer? Se encher os bancos, não encher banco não, tem que botar gente sã, sadia, nem que seja um grupinho pequeno, não importa. O cristianismo verdadeiro não tem importância com quantidade, mas qualidade de gente, como Deus quer, como a Bíblia nos ensina. Então, meus irmãos, a igreja de Cristo está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ela é a igreja de Deus servindo num mundo sem Deus. É como o barco, né? Alguém usa ilustração. O barco, para ser útil, está onde? Dentro da água. Um barco que está fora da água não tem valor nenhum. Um barco, para ser útil, está dentro da água. Mas a água nunca pode estar dentro do barco. Porque digo que a água entrou dentro do barco, torna o barco perigoso, ele pode afundar. A igreja é como o barco, portanto, ele precisa estar no mundo. Aqui é nossa arena de combate. O próprio Jesus disse: não peço que eu seja do mundo, que eu livre do mal. Aqui que nós temos que trabalhar. Como luz, nós temos que brilhar nas trevas. Como sal, nós temos que estar entre o material que está perecendo, que é a sociedade humana. Mas o mundo não pode adentrar a igreja. Lembro lá do meu segundo século nosso, quando Constantino, o imperador Constantino, declarou cristão e começou a favorecer só crentes, só os crentes que recebiam cargo, só os crentes que recebiam elogio do imperador. O que aconteceu? Todo mundo queria ser crente. Nunca a igreja cresceu tanto numericamente, nunca mais, nem antes e depois, como no tempo de Constantino. Nunca a igreja cresceu tanto numericamente, mas nunca a igreja desceu tanto espiritualmente. Porque entrou para a igreja pessoas que não tinham nenhuma conversão.
e influenciaram essa igreja de tal maneira que foi preciso no século XVI haver uma reforma proclamada por Martinho Lutero, que era a volta dessa igreja para a Bíblia. E a verdade, a reforma do século XVI, numa expressão só é isso: era a volta, era o convite para que a igreja voltasse à palavra de Deus, fosse pregada a palavra de Deus e vivesse a palavra de Deus. A igreja é como uma ilha de santidade, justiça e amor num mar de impiedade, injustiça e ódio. Porque na verdade a escala de valor da igreja difere inteiramente daquela que é adotada pelo mundo. Daí a expressão do apóstolo João: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não existe comunicação entre Deus e as coisas do mundo. O mundo vive em guerra, a igreja busca e prega a paz. O mundo estimula a ambição, a busca de poder, a igreja ensina a desambição. O mundo busca o prazer, o hedonismo, o prazer que é importante, satisfação da carne. A igreja promove a santidade e a vitória sobre o pecado. O mundo jaz no maligno, a igreja está em Cristo. Então, esse irmão é uma expressão comum e só. Diametralmente são opostos os caminhos da igreja e o caminho do mundo. E nós devemos, exatamente como cristãos, com o dever de pregue a palavra. E tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque o mundo está cheio de coisas falsas e perigosas. Então Tito, Paulo aconselhou a Tito que ele tivesse o privilégio e a responsabilidade, fosse conclamado a pregar a palavra da verdade, a sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, para combater os faladores mentirosos, para combater as doutrinas erradas, fala a sã doutrina. E ele cumpriu isso. E é interessante que a lição fala que esse ensino, o ensino da sã doutrina, naquele tempo com Paulo Clotilde, e hoje também, não é para alguma classe dentro da igreja. Às vezes, quando fala em santidade, se pensa no pastor, na liderança da igreja. Quando se fala em bom comportamento, não quer incluir os jovens, ou então fala só para os jovens. Mas Tito tinha uma missão interessante. Ele tinha diante de si o povo. E ele então tinha que transmitir para todas as classes, não importava se era velho, se era criança, se era jovem, se era patrão, se era empregado, ele tinha a missão de transmitir a palavra. E é o que nós lemos, o texto que nós lemos hoje, nós estamos estudando hoje. Ele divide então as pessoas em 6 grupos. Ele divide as pessoas em 6 grupos. Ele começa dos mais velhos para os mais novos. Os homens idosos. Ele começa com essa expressão. Na verdade, meus irmãos, eu acho que é isso que se espera, né? É isso que se espera. Que os mais velhos sejam mais experientes pelo tempo decorrido da sua vida cristã, para ensinar os mais novos. Embora nem sempre isso seja verdade. Porque, lamentavelmente, às vezes há na igreja pessoas que estão na igreja há anos, nunca aprenderam nada. Tem crentes vivendo na igreja há anos e se orgulham de estar na igreja há 50 anos. Mas se fizer uma pesquisa das coisas mais simples, mais objetivas da vida cristã, eles não sabem nada. Vem lá, Hebreus capítulo 5, versículo 12, ali o escritor fala alguma coisa sobre isso. Então há pessoas que estão na igreja há anos e não aprenderam nada. Hebreus 5, 12, quem vai ler esse texto? Pois devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos tornem a ensinar
quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólidos e mantimentos. Vós devias ser professores, né? Pelo tempo decorrido da vossa conversão. No entanto, necessitais ser instruídos ainda. Receber leite em vez de uma peguada, porque não estão preparados para um alimento mais forte. Olha que coisa interessante. O conhecimento deve ser proporcional ao tempo que estamos na igreja. E para que É 5:12. é 12 mesmo, 12, é 5:12. Hebreus 5:12. Uma só leu, foi esse? É outra versão. É outra versão. Olha a versão. Pois com efeito, quando devia ser mestre, aprender no tempo decorrido. Como é que foi só Pode ter versão, o assunto é esse mesmo. Então o conhecimento de si deve ser proporcional ao tempo que estamos na igreja, para que as pessoas mais experientes sejam exemplo para os novos. E a gente não acontece isso. Mas Tito começa no versículo 2: quanto aos homens idosos. Então, quem são os homens idosos? Não é vocês, mulheres. Por enquanto não pegar nada. Tá tudo bem. Aqui só eu. Eu, Marcinho, sabe? Os homens idosos. Os outros são jovens. Aos homens idosos, né? Aqui versículo 2: quanto aos homens idosos que sejam respeitáveis, temperantes, sensatos, sadios na fé, no amor. Não é isso que se espera do seu crente velho? Não é isso que espera de um cristão idoso? Quem é idoso? Sei lá, hoje é de 65 anos em diante, é pessoa idosa. Acho que é para todo mundo, deveria ser para todo mundo. Não, mas daqui a pouco vem chumbo para vocês. Mas a coisa é o seguinte: temperante, seja o velho, o cristão velho, o idoso, seja temperante. A palavra temperante significa moderado, controlado, domínio próprio. Alguém podia ler Provérbios 25, 28, por favor, rapidinho, né? Eu sempre distribuo os textos, mas hoje não fiz, não são tantos tempos. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que isso não mesmo. tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Como a cidade? Que não tem muros. Assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, se a palavra aqui deve ser respeitáveis, então diga é temperante, aliás, é moderado, controlado, domínio próprio. Outra coisa, devem ser o quê? Respeitáveis. O homem idoso deve ser respeitável. Assim? Não há coisa pior e mais ridícula que velho assanhado. Não, olha. Nossa, é isso aí. Então seja respeitável. Respeito, dê respeito. Por favor. Sabe que eu estou com as peças agora? Chama de menino, mas é com todo carinho e amor. É dos respeitos. Então, respeitáveis. Não há coisa pior que disso, deprimente, que um velho assanhado, né? Porque é próprio, note bem, é próprio da pessoa idosa ser solene, séria, ponderada, comedida, respeitadora. Mas nem sempre é assim. Outra coisa, o homem idoso, ser sensato. O que é ser sensato? É ser prudente, cordato, ter bom senso. O que mais aqui? Sadio na fé. Isso é, o crente na igreja há muitos anos não tem estabilidade espiritual. Ele precisa ser, não pode ser volúvel. Ele aprendeu o que nesse tempo todo? Ele não pode ser inconstante. Então, a primeira lição que Paulo mandou Tito dar, e ele dividiu em 6 grupos,
E o primeiro, homens idosos. Agora vem vocês. As mulheres idosas, não tem nenhuma aqui, né? Mulheres idosas, então não tem nada com vocês, por enquanto. Vocês vão encontrar aqui nas mulheres moças. Mulheres idosas, versículo 3, tem que ter quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Então, novamente, aqui as mulheres caluniando aqui, não escravizadas a muito vinho, sabe que as velhinhas gostam, tomam um vinhozinho? Sejam mestras do bem. Então, Tito faz aqui 4 exigências especiais às mulheres idosas. Sejam sérias no seu proceder. Significa vida santa. Não caluniadora. Isto é, não seja instrumento do mal. Porque caluniar é difamar. Caluniar é maldizer. Caluniar é imputar às pessoas o mal. Não escrava de bebidas fortes. Aqui eu lembrei um fato interessante. Quando eu estava lendo esse texto, eu conheci um presbítero, vou dizer o nome dele. Não, ele já morreu, mas nem assim eu vou dizer. Ele disse: pastor, o médico mandou eu tomar vinho após a refeição, na refeição. Tem uns que a gente faz isso, não faz isso, né? Tem nada demais, enfim, em caso de vinho, se eu tomar, você precisa de estômago falar isso, você vai tomar cerveja, mas em caso de vinho. Só que tem que ser Nem tomar uma garrafa inteira também, né? Vinho tinto e seco. Olha aí. Foi Monólogo, né? Temos um monólogo né? Agora, esse presbítero tomava um vinhozinho, assim, após a refeição, na refeição, por causa do estômago, mete as medidas para ele. Um dia falou assim: pastor Abel, você sabe o tipo de deixar de comprar o vinho? Eu falei: por quê? Aí ele disse o nome da esposa: está tomando todo o meu vinho. Eu falei da mulher. Então é o seguinte: eu parei de comprar vinho, eu estava tomando saco de estômago, o médico mandou, mas parei porque não havia, não me ensina a comprar vinho lá em casa, a mulher tomava tudo. Quando falou aqui, não dava muito vinho, né? Não diz que tem que ser abstinente. Falou muito. Mas diz, não seja dada a muito vinho. Deu uma garrafa por dia? Não estou considerando também que bêbado, né? Mas o que estou falando aqui é isso aí. Não dada, não escrava de bebidas fortes ou há muito vinho. Lê Provérbios 20, versículo 1, por favor, rapidinho. Provérbios 20, versículo 1. Eu não tenho terminado a lição ultimamente. É escarnecedor. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por ele ser vencido não é sábio. O que é o vinho mais? O vinho é? Escarnecedor. Alguém está meio bêbado para escarnecer dos outros. Não falar bobagem, né? Não é mais brasileiro que eu bebo. Eu sou brasileiro. Eu também sou. E tem que dizer essas coisas todas. Outra coisa, mulher idosa: sejam exemplo do bem. Seja mestra do bem. Isto é, seja conselheira das irmãs jovens, mulheres jovens, né? Você sabe que uma pessoa pode ser um grande instrumento do ministério na mão de Deus, no ministério do aconselhamento. Eu acho que está faltando isso nas igrejas. Pessoas que tenham o dom de aconselhar. Chamar as mocinhas, né? Se são uma senhora para as mocinhas, um senhor para os moços, para orientá-los. Hoje, criança está com 13, 14 anos, está namorando. O que vai esperar disso aí? O que vai esperar disso aí? 13 anos namorando, por exemplo. Vai chegar a casamento isso? Mas pode chegar a ser papai e mamãe. Isso é o pior. Está vendo? Porque é uma fase dura, é o primeiro impulso das pessoas que estão vivendo. É perigoso, muito perigoso.
Então é preciso o ministério do aconselhamento. Como seria importante o ministério do aconselhamento? Alguém disse que o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas na verdade está fazendo falta isso. Ou no professor. Eu acho que isso acontece na classe de jovens, adolescentes, deve acontecer isso, né? Mas lá. Eu aqui vou aconselhar alguém nesse sentido comum. Tem gente que não sabe nem o que é isso mais, quanto tempo já passou na vida. Mas de qualquer maneira, o aconselhamento é um ministério importantíssimo na igreja. O texto diz o seguinte: a fim de instruírem as mulheres idosas, as jovens recém-casadas, a amar os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui entra a outra classe de pessoas, as mulheres jovens. Está vendo o texto, fica mulheres jovens. Ao conselho das senhoras idosas, elas devem amar seus maridos, elas serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres jovens devem amar seus maridos. A Bíblia manda a mulher amar o marido, a não ser aqui. Mas manda o marido amar. Por que isso? A mulher tem necessidade. Não há nenhum lugar na Bíblia que Deus manda amar a pessoa. Amor é um sentimento voluntário, não é um sentimento, né? O amor não é um sentimento, é o quê? É um mandamento. Amai-vos uns aos outros. O amor é um mandamento, não é sentimento, não. É um mandamento de Deus, amar. Ele manda a Bíblia manda o marido amar a esposa, mas a esposa manda reverenciá-lo, manda ser submissa. Como as mulheres não gostam dessa frase, a se submeter a ser escravo do marido, não é isso que a Bíblia está dizendo. É uma missão sob orientação do marido. Peraí, se eu fosse obedecer meu marido, eu não estaria. Pois é, não teria que escrever, né? Pastora Abel, e quando o marido não é digno de confiança? Aí eu cheguei e falo. Eu vou fazer nada? O senhor nem fala nada, né? Mas favor. Eu vou entrar nessa. Não, marido de mulher, não tinha essa mulher. Marido é seu, né? É marido da Bel. E essa mulher vive com um tipo de pessoas assim. E esse marido, Deus faz a obra, tira, manda embora. Ela arranja outra. Sai de um problema, entra no mesmo, então que isso, às vezes pior ainda, que sempre a segunda opção é sempre pior do que a primeira. Quase sempre pior do que a primeira. Ela pensa que vai encontrar um príncipe. Ai, meu Deus do céu. Devem amar seus maridos e filhos, serem sensatas. O que é isso? Honestas, castas, honradas, convenientes. Que há pessoas tão inconvenientes, né? Ser convenientes, saber se comportar, serem boas donas de casa. O que é ser boas donas de casa? Ser boas donas de casa aqui não é só saber cozinhar. Aliás, de modo geral, as moças casam e não sabem cozinhar. Está vendo? Eu conheci um casal que, muito próximo de mim, depois de um ano eu tinha usado o fogão ainda. O primeiro botijão de gás estava lá. Depois de um ano não tinha usado um botijão de gás ainda. O que comiam? Pizza, esfirra. Hoje não tem pronto. Hoje tem tudo pronto. Eu admiro uma dona de casa ainda hoje chegar a fazer massa de pastel, fazer massa de macarrão. Meu Deus, tem tudo isso pronto. Amanhã é outra coisa. Outro dia eu conversava com a senhora da igreja, já foi da igreja, não é mais. Tem uns filhos ricos, aliás, se orgulho de serem ricos. De semana eu estive na casa de fulano, eu fiz massa de pizza para 10 pizzas. Ele só fez isso. Seu filho podia comprar as melhores pizzas lá da pizzaria, melhores. Já teve que fazer. Porque a pizza da mamãe
É outra coisa. Aí a mãe está aceitando isso. Eu não vou fazer príncipe nenhum, vocês vão comprar. Vão comprar o tipo de príncipe que vocês quiserem. Então hoje é o seguinte, tem tudo pronto. A verdade é essa, tem tudo pronto hoje. Então os fogão não se usa mesmo. Qual que se usa mais na casa hoje? Micro-ondas. Até para alimentar pipoca. Então esse aqui, ser dona de casa não significa apenas saber cozinhar, né? Isso aí eu ia dizer. Saber comportar, saber cozinhar, mas saber ordenar as tarefas da casa. Cuidar do ambiente do seu lar. Salomão diz lá, você nem leu o texto, Provérbio 14, 1, que diz: a mulher ela tola, a mulher sábia edifica a sua casa. Você sabe quem edifica uma casa é a mulher? Se a mulher soubesse o poder que ela tem nas mãos de dirigir o lar, e ela tem esse poder muito mais do que o homem, na convivência com os filhos, com o marido, para liderar a atividade de uma casa, os movimentos, as tarefas de uma casa. A mulher soubesse o poder que ela tem, e ela tem tanto poder dentro da casa para transformar o marido. Muitos maridos são transformados pelas mulheres. Casa esse marido tem os seus maus costumes e ela põe no eixo. Põe no eixo. Eu não sei se seja de mim se eu fosse minha mulher, né? Eu não tinha mau costume, não andava errado por aí, mas eu tive que na minha vida renunciar a muitas coisas para viver bem com ela. Aliás, se o marido renunciar, não vive com mulher nenhuma bem. E essa relação na cabeça é verdade. Mas eu acho que é uma das partes. A mulher também. Tem a mulher também. Tem? É? Sim. Bom, não sei. Essa não sei, mas nunca fui. Mas o outro tem que renunciar muitas coisas. Aquele paternalismo do povo, eu sou dono dessa casa, eu que mando nessa casa, é palhaçada. Não tem esse negócio de coisa nenhuma, senhor. Eu falo com meus genros, claro, conheço minha filha. Eu digo, os homens, só eles, porque não está muito na cara, né? Os homens têm que ouvir a mulher. Aí esse marido faz tudo sem ouvir a mulher. Cheguei em casa, a mulher vendia o carro. Falei, vendeu? Que bom. Mulher, eu sou fazer isso. Ele vivia sempre de sítio, comprava sítio. Cheguei em casa e disse, olha, a mulher estava assada. Eu vendi o sítio. Velho, que bom. Não perguntava nem por quanto. Aí passavam uns 15 dias, eu comprei o sítio. Não, o marido inteligente tem que ouvir a mulher. O marido inteligente tem que ouvir a mulher. Eu digo, pensa por mim. Está ouvindo? E é muito importante isso. Ouvir o que a mulher tem a dizer. Nada de machismo. Porque a mulher tem, às vezes, uma estrutura de coisa, alguma coisa para passar para a gente que a gente não tinha nem ideia. Agora, cada marido sabe a mulher que tem. Se tem uma mulher inteligente, ouça. Se é burrinha, não. Claro, é verdade isso aqui. Tem cada mulher aí que para ouvir a mulher tem um buraco. Essa é a grande verdade. Bem, vamos parar por aqui. Os homens jovens. Quem são os homens jovens? 2:6. O que está escrito aí? Quanto aos moços, de igual modo, exorto para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui só esse. Quanto aos moços, de igual modo, exorto para que em todas as coisas sejam criteriosos. Homens jovens, criteriosos. Moços devem ser criteriosos ou ajuizados. Está faltando a juventude hoje. Mira Pedro 4:7. Quem vai ler rapidinho? Mira Pedro 4:7. Então, o que a Bíblia exige aqui do jovem, Tito, Paulo exige por meio de Tito, é que os jovens sejam criteriosos ou ajuizados, desde que 1 Pedro 4:7 diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Se sede criteriosos, portanto, criteriosos e sóbrios, a vez das vossas corações. Prudentes. Criteriosos significa ajuizado, prudentes. Vocês sabem, meus irmãos, vocês sabem tanto quanto eu que morrem
mais jovem do que velhos no mundo por imprudência. Sim. A gente vê os jovens sendo ceifados por aí, morrem jovem à torta e à direita, por imprudência, no trânsito. Pega um carro, acha que pode dirigir o carro a toda velocidade por aí, no trânsito, nas noitadas, né, nas baladas, nas bebedeiras, nos vícios, nas drogas, nas aventuras desnecessárias. Faz parte do jovem ser aventureiro e morrem estraçalados por aí nos trânsitos. Aí os jovens deitados na rua, cachorro lambendo a sua boca, bêbados, drogados, coisa horrível. Então, aos homens jovens, sejam criteriosos. Agora, o versículo 7 e 8, a quem refere? Ao pastor. Torne-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. A quem está falando aqui? Ao pastor. A quem é o pastor lá no caso? Tito. Não, quem é o pastor no caso? Tito. Tito falou para os velhos, você falou para as mulheres idosas, você falou para os jovens, agora é para você. Ele falou, torna-te. Torna-te. Ainda bem que se devia a coisa. Torna-te. Torna-te. Aqui ele se refere ao próprio Tito. E no caso, trazendo o nosso meio para a igreja, refere-se ao pastor. A liderança da igreja. O que é que o pastor e os líderes da igreja devem ser? Que repete aí? Ser o quê? Padrão. Padrão. O que é ser padrão? Agora eu digo uma coisa seguinte: isso é função só do pastor ser padrão, não, nem dos presbíteros e diáconos, não. Todo crente deve ser um padrão. Mas como o Tito está escrevendo aqui para diversas classes de pessoas, ele já falou para os homens idosos, para as mulheres idosas, para as mulheres jovens, para os jovens. Agora ele está falando para o líder, que no caso aqui da igreja, refere ao pastor, a liderança da igreja. O que o pastor e o líder da igreja devem ser? Padrão. Versículo 7 diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Padrão. Padrão, aquilo que pode ser imitado, aquilo que pode ser copiado, do qual se pode fazer outros. São caracteres padrões, que podem formar outros caracteres através daquele caractere ali representado. Que no caso da igreja, refere ao pastor. Padrão, modelo, exemplo. 1 Timóteo 4,12, 1 Pedro 5, 2 e 3. Quem vai ler? 1 Timóteo 4,12, nós temos acabado. E 1 Pedro 5, 2 e 3. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Isso, padrão em todas as coisas. Agora 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Tito, que aqui representava o pastor da igreja e a liderança da igreja, devia agir com vida pura, idoneidade, pureza doutrinária, honestidade, lisura, para que o inimigo Satanás não tirasse proveito disto. Linguagem sadia, repreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Puxa vida, é difícil. Aí eu venho o último aqui: os servos e empregados, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Tantas donas de casa que é mal empregado. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Senhor. O servo deve ser, primeiro, obediente, comportamento digno,
dê exemplo, é o servo, empregado crente, dê exemplo, imitem a Cristo. Aproveitem a oportunidade para testemunhar de Cristo. Muitos de nós na igreja somos empregados, trabalhamos aqui, somos empregados. Então, é a hora da gente testemunhar. E às vezes sem falar, porque há firmas que não permitem que se fale o Evangelho dentro dela. Eu tive um amigo, ele dizia: eu sou crente, gostaria de fazer encontro na fábrica, na GM, São Caetano, né? Ele dizia: eu não posso falar. Então, na hora do almoço, eu chamo algumas pessoas fora da fábrica e falo do Evangelho com elas. Mas me impedia até fazer isso. Sabe o que eu estou fazendo, pastor? Até as pessoas me procuraram e disseram o seguinte: olha, você não tem falado mais daqueles assuntos para nós, tão gostoso em gostar de ouvir, você não pode falar que ele está falando. E nem aqui nos arredores. Mas vão em minha casa, não mora tão longe daqui não. A gente fala assim. O que aconteceu? Ele formou na sua casa um grupo de pessoas que ele evangelizou e muitas delas se converteram e aceitaram o Evangelho. Foram testemunhas, aproveitaram a oportunidade. E outro dizia o seguinte: não posso falar nada. Então o que tem que fazer? Viver. E o viver dele, o honesto viver dele, a maneira que ele vivia, onde ele trabalhava, as pessoas começaram a perguntar: por que você é diferente? Estou achando que você é diferente, você não é como nós, não participa das rodinhas. Não, não é por nada não, eu sou amigo de todos vocês, é que eu sou cristão. Ah, mas também somos cristãos, né? O católico hoje se considera cristão, né? Aliás, até na estatística que faz aí, já considera como cristão. Aí ele disse: bem, eu sou evangélico. Vocês querem saber mais a respeito disso? Podem, na minha casa, na sua casa. Ele fazia isso. Mas ele dava o testemunho de tal maneira que o testemunho dele falou por ele. Alguém disse que a sua palavra, você fala tão alto as coisas que impede o seu testemunho. Às vezes falando, não se dá testemunho tão bem, estou ficando quieto. A pessoa percebe, você é diferente. Pode ser tudo isso. Dessa maneira, nós somos pessoas diferentes. Seja de confiança. Eu disse que a coisa mais difícil hoje é uma dona de casa encontrar uma empregada de confiança. Porque algumas são o quê? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Senhor. São lavras. Nós tivemos um exemplo terrível, uma experiência terrível aqui na Vila Formosa. A Eunice trabalhava no colégio, aqui no Vila Derby, e ela precisava de alguém, uma menina, morava aqui bem em frente à igreja, família grande, para ajudar em casa. A minha só trabalhava em casa, era aluna dela. E como se confiava naquela menina, e foi quando nós descobrimos, ela tinha levado até o baúzinho pequenininho de joia das meninas da minha mãe, foi tudo para casa. Ela foi levando pouco a pouco, um dia pegou o baúzinho e levou embora. E nós fomos atrás disso, recuperamos algumas coisas, não tinha tanta coisa assim, né? Não era como a Hebe Camargo, né? Tem tanta joia, mas tinha uma joia que a gente tinha ganhado, tinha ganho, né? Correntes, pulseira, as maiores, nós tinha vendido. Nós viemos aqui, tinha um bolso deitado no sofá, o primo, o tio da menina, ela disse: isso aqui o meu primo já vendeu, né? Aí pegamos algumas joias, né? Nossa, passamos com a decepção terrível. Não quisemos chamar a polícia, deixamos conquistado, ficou conquistado, tão grande dinheiro, tem polícia, deixa a cara aqui. Então não continua fazendo. Vamos continuar fazendo, simplesmente. Finalmente, meus irmãos, Paulo apresenta aqui na lição a base da ética cristã. Qual é a base da ética cristã, de acordo com Paulo em Tito? É a graça de Deus. E ele define a graça de Deus com 4 adjetivos qualificativos. Primeiro, a graça é
salvadora. A graça é educadora. A graça é esperançosa. A graça é exclusiva. Então ele definiu a graça de Deus com 4 adjetivos qualificativos. A graça é salvadora. O que é a graça? Favor merecido. É um favor imerecido. Tudo que temos e somos é pela graça de Deus. Não temos nada. Não temos nada, não somos nada. O que nós somos, aparentemente somos, o que nós aparentemente temos, pertence a Deus e Deus nos dá tudo graciosamente. É pela graça que nós somos salvos. A graça, diz a Bíblia, é melhor do que a vida. A graça é maior que os nossos pecados. Porque onde houve muito pecado, o que a Bíblia diz sobre a graça? Abundou a graça. Onde abundou o pecado, houve muito pecado, a graça foi maior. Por isso em ver pessoas hoje estão na igreja, estão salvos, foram pecadores, não sei se de grandes e pequenos pecadores, mas cometeram uma série de coisas absurdas antes de conhecer o Evangelho. Dizer, isso não tem jeito. Houve muito pecado na vida da pessoa, mas houve uma graça maior ainda. Eu me lembro daquele Narciso Lemos, pouco gente lembra dele, o Tenente Baianinho, que veio aqui na igreja, fez uma série de trabalho uns anos atrás, 40 e tantos anos atrás. E ele foi um cangaceiro, era o Tenente Baianinho, o nome dele era Narciso Lemos de Almeida. Ele era cangaceiro no Nordeste, durante 11 anos foi cangaceiro, matou muita gente, foi preso 72 vezes, nas 73 vezes ele fugiu. E aí se converteu, entrou numa igreja para roubar e fazer loucura com o seu grupo, e ouviu uma música, que a música tocou no coração dele, ele falou assim, alguma coisa mexeu. E ele aquele dia foi embora, fez mal a ninguém. Não está acostumado a fazer isso nas igrejas, abusar das pessoas, fazer coisas absurdas. Então eu perguntei para ele tem a fita gravada, mas a fita naquele tempo da festa grande não passa em lugar nenhum mais. Eu perguntei para ele assim, ô meu irmão, você não tem remorso? O senhor disse que matou 72 pessoas. Ele teve preso não sei quantas vezes. Não, ele teve preso 72 vezes, desculpe. Eu perguntei quantas pessoas você matou? Eu disse, não sei. Ele sabia que estava preso 72 vezes. Quando matou, não sabia. E eu fiquei pensando assim, gente, esse homem vem, prega o evangelho, mas serenidade. Eu perguntei para ele, meu irmão, não só deita à noite, não fique com remorso. Ele disse, não, o sangue de Jesus Cristo foi por todos os meus pecados. A graça de Deus me salvou. Também não quer que Deus não leve em conta os tempos da ignorância. E quando julgar o nosso passado, fala. Eu lembro que ele falou, que ele viu escrito na Bíblia aquele trecho lá que fala, ainda que os vossos pecados for vermelhos como escarlate, eu vos farei branco como a neve. Isso deu sustentação para ele. Ele falou isso. Eu sei que ele disse isso, eu fiquei guardando essa expressão. A graça de Deus, ela é melhor do que a vida, é maior do que os nossos pecados, porque Deus nos atingiu com a sua graça e não leva em conta o nosso pecado do passado. A graça é educadora, versículo 12 diz isso. Foi primeiro dentre eles, não estou lendo o terceiro, não, é o versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e piedosamente. A graça, ela é educadora, a graça é esperançosa, a graça de Deus é exclusiva, é única, especial, específica. É pela graça que nós somos escolhidos por Deus, é pela graça que antes do mundo ser feito, antes de nós sermos criados, Deus já nos elegeu para a salvação. Você entende isso, meu irmão? Não, a nossa mente não consegue captar isso. É o que Deus fez. Antes de criar o mundo, Ele já nos amou. Depois que nós pecamos, Ele nos amou. Ele nos ama em Cristo Jesus, porque a sua graça é maior, é melhor do que a vida, é maior do que os nossos pecados. A palavra graça
é que nós somos escolhidos para a salvação. Pela graça somos escolhidos para a salvação. Paulo diz em 2 Timóteo, não dá tempo para ler, 4 a 5 sobre isso. Parece que nós estamos, irmãos, vivendo esse tempo de, Paulo diz lá, dos tempos difíceis. É o texto que depois para ler em casa, 2 Timóteo 4, 2 a 5. Parece que estamos vivendo esse tempo na igreja hoje. Porque lamentavelmente diz que os homens sentirão cobição nos ouvidos, querão ouvir a palavra e não ouvirão, não encontrarão a palavra para ouvir. Então, esse texto fala isso, 2 Timóteo 4, 2 a 5. Parece que estão vivendo esse tempo na igreja hoje. Porque o que nós percebemos, no modo geral nas igrejas, há uma grande recusa em se ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Em muitas igrejas tradicionais, a escola dominical, que é o departamento docente, que tem a função de ensinar, passa por crise de frequência. Quase ninguém lê a Bíblia. Poucos crentes leem suas Bíblias. Poucos crentes fazem seus cultos em casa. E por isso mesmo estão sendo levados por vento de doutrina. Eu acho que nunca foi tão urgente o estudo da sã doutrina, a palavra de Deus, para que coloque a igreja dentro das coisas certas de Deus e que os crentes sejam levados a ter interesse em conhecer a palavra de Deus. Lamentavelmente, grande parte dos crentes são analfabetos das coisas religiosas. Muitos crentes fazem parte da escola dominical. Muitos crentes chegam atrasados da escola dominical, está aquela pessoa tendência, sabe disso. Não se interessar em conhecer, iniciar a escola dominical, ou só para a aula. E a vida nem presta atenção na aula também. Isso está acontecendo, infelizmente. Nunca foi tão urgente o ensino da sã doutrina, a palavra de Deus. A Bíblia contém a mente de Deus. Os irmãos sabem que os Gedeões Internacionais, alguém que faz parte dos Gedeões Internacionais? Parece que foi o Reginaldo faz, se não me engano. Os Gedeões Internacionais têm a missão de colocar em cada quarto de um hotel um Novo Testamento. Em cada enfermaria ou no hospital um Novo Testamento. Quando fazia parte, clínica, né? Uma vez nós saímos, as mulheres saímos para entregar o Novo Testamento nas clínicas médicas. Faz isso. Esse trabalho, eu estava lendo, eu tenho viajei para o exterior, lá nos hotéis lá dos Estados Unidos, viajei, tudo tem na gaveta do quarto tem um Novo Testamento. Nas escolas também. Nas escolas, nos hotéis, nos hospitais. Então eu encontrei numa desse Novo Testamento a seguinte expressão: a Bíblia contém a mente de Deus. A Bíblia apresenta a condição do homem. A Bíblia apresenta o caminho da salvação. Apresenta a condenação dos pecadores. A felicidade dos que estou lendo que não era muito grande. Suas doutrinas são santas. Seus preceitos são justos. Suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro, pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo, consolo para animá-lo. É o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, nosso bem e o seu intento, e a glória de Deus, a sua finalidade, deve encher a mente, governar o coração e guiar os nossos passos. Isso estava na capa impressa naquele Novo Testamento. Então, meus irmãos, o que nós entendemos e aprendemos hoje na lição é que Deus, a Bíblia, é a autoridade de Deus para a nossa vida, para o nosso coração.
E nós temos incumbência de crer nessa doutrina santa e pregá-la a outras pessoas. Porque a Bíblia é a autoridade suprema em matéria de fé. E vocês viram que hoje à noite eu vou pregar uma coisa bem parecida com isso, né? O tema é os valores do reino de Deus. Muitas vezes nós esquecemos desses valores do reino de Deus e estamos na periferia das coisas mais importantes da vida. E muitos de nós somos ignorantes, ignoramos muita coisa que Deus quer que nós façamos. E se não der a palavra de Deus, não vai saber. Domingo que vem, portanto, nós estaremos dando a última lição, a Esther vai estar dando a última lição sobre os cristãos na sociedade. Está certo? Pode contar com você. Oremos por ela. Fiquemos de pé, vamos encerrar orando. Nosso Pai, agradecemos por esta manhã, pela escola dominical, pela abertura, pelo estudo da palavra. Ó Deus, faça com que nós sejamos comprometidos com a Tua palavra, com a verdade da Tua palavra, com a sã doutrina, para que a proclamemos ao mundo, às pessoas com quem convivermos, Senhor, para combatermos o falso cristianismo, para combatermos as heresias, para combatermos os ensinos falsos de tantas pessoas, até mesmo dentro de igrejas evangélicas. O ensino da Tua palavra está sendo deturpado. Nós sejamos fiéis testemunhas Tuas, fiéis pregadores da sã doutrina, que é a Tua palavra para Deus. Guarda-nos nessa tarde, prepara para o culto da noite e que o Senhor continue falando conosco da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado à outra classe que esteve conosco. Seja sempre bem-vindo.